Bem-vindo ao Awakening Live e Awakening Wednesdays. Eu sou Jennifer Leclerc, fundadora do Awakening Prayer Hubs. Estamos em mais de 100 nações lutando por almas salvas, igrejas avivadas e nações despertadas. Adoraríamos que você se juntasse a nós em awakeningprayerhubs.com. Inicie um hub, deixe-nos treiná-lo. Junte-se à nossa comunidade. Você nunca mais terá que orar sozinho. Ouça, queremos entrar no ensino de hoje. Estou ensinando e explicando a partir do meu livro The Intercessor's Devotional. Você vai adorar isso. E vamos começar com uma oração. Vou entrar direto. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado por sua voz, obrigado por suas palavras, obrigado pelo chamado para interceder. Que honra é orar em seu nome. Pai, dá-nos ouvidos para ouvir e olhos para ver e um coração para entender hoje enquanto aprendemos com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então vou ler, ensinar e explicar a partir de The Intercessor's Devotional. Você pode adquirir uma cópia disso no meu site em jenniferleclerc.org ou onde quer que encontre livros online. E a devoção é intitulada Multiplicando seu poder de fogo. Em Levítico 26:8, vou ler a escritura. 5 de vocês perseguirão 100 e 100 de vocês colocarão 10.000 em fuga. Também conhecemos a escritura em Deuteronômio 32:30, que leremos em um minuto. Então, oração corporativa. E o que é oração corporativa? Oração corporativa é orar junto, com um grupo de pessoas, certo? Então, você não precisa orar corporativamente, mas há muito poder de fogo na oração corporativa. Portanto, a oração corporativa é fundamental para o sucesso do intercessor. Embora haja batalhas que lutaremos sozinhos, embora haja momentos em que a privacidade importa e não podemos compartilhar com o grupo e temos que carregar o fardo da oração, você sabe, sozinho. Precisamos nos engajar na oração corporativa, especialmente para as questões pesadas. Então podemos passar longas horas orando efetivamente em nosso lugar secreto. Isso é maravilhoso. Mas temos que resistir à tentação de evitar completamente os eventos de oração corporativa. Eu conheço alguns intercessores, eles são introvertidos. Eu sou introvertido. E adoro passar tempo sozinho com o Senhor em oração, em estudo, em comunhão. E se não tomarmos cuidado, nos isolaremos e perderemos o poder da oração corporativa. A oração corporativa é o meio pelo qual Deus nos deu poder de fogo multiplicado. Há muito mais poder de fogo na oração corporativa unificada. Perceba que eu digo unificada, certo? Porque se houver discórdia na oração corporativa, então ela é menos eficaz do que se você orasse sozinho. E alguns intercessores pararam de ir às reuniões de oração corporativa por causa da falta de unidade. Então precisamos encontrar parceiros de oração e intercessores corporativos com quem possamos concordar. É por isso que temos os centros de oração do despertar. Então você provavelmente já ouviu dizer que um pode colocar 1.000 para correr e 2 podem colocar 10.000 para correr, certo? Esta é uma revelação que precisa penetrar profundamente em sua alma. Eu estava mencionando isso na igreja no domingo e estava tentando calcular na minha cabeça. Eu não sou. Eu gosto mais de palavras do que de números. Mas um dos meus membros disse que, com base em Deuteronômio 32:30, nos diz como um pode perseguir 1.000 e 2 podem colocar 10.000 para correr, a menos que sua rocha os tenha vendido e o Senhor os tenha entregado. Então, um dos meus membros disse que ele fez alguns cálculos. Uma pessoa, 1.000, 2 pessoas, 10.000, 3 pessoas, 100.000, 4 pessoas, 1.000.000, 5 pessoas, 10 milhões. Então, se você tem 5 pessoas, pode colocar 10 milhões de demônios para correr. Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível. E então, quando você tem aquelas grandes pedras para mover, aquelas montanhas para lançar no mar, quando você está lidando com principados e potestades, você precisa de oração coletiva. Deus é um Deus de multiplicação. E quando nos reunimos em oração coletiva, nossas unções combinadas são explosivas. Então, novamente vemos o efeito de multiplicação da oração coletiva em Levítico 26:8. Vou ler isso novamente. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês colocarão 10.000 em fuga, e seus inimigos cairão diante de vocês pela espada. Agora, não sou expert em matemática, mas isso é sinergia. E essa sinergia é motivação suficiente para me juntar à companhia certa na intercessão. A chave é se juntar à companhia certa. Awakening Prayer Hubs. Estamos unificados. Não toleramos conflitos no movimento. Estamos juntos, apoiamos uns aos outros, impactando pela glória de Deus e pela graça de Deus. Mas lembra dos 120 discípulos no cenáculo?
Você sabe, antes do derramamento do Espírito Santo, o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo no cenáculo, antes do Espírito Santo? Entrar com o som de um vento impetuoso e línguas de fogo repousarem sobre eles? O que eles estavam fazendo? Eles estavam unificados, em oração coletiva. Então, novamente, lembre-se quando Pedro estava na prisão. Atos 12:5 nos diz: a igreja fazia contínua oração a Deus por ele, oração incessante, oração constante. Isso era um grande poder de fogo. E deixe-me dizer, não era apenas oração constante, era oração constante e unificada. Você sabe, muitos crentes estavam reunidos em grupos. Alguns deles estavam na casa da mãe de Marcos, Maria. Você pode ver isso em Atos 12:12. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado da oração no cenáculo? O Espírito Santo deu origem à igreja. Milhares de pessoas foram salvas logo depois disso. Qual foi o fruto da oração incessante por Pedro? Um anjo veio ao resgate de Pedro e apareceu na casa de Maria. Ele apareceu na casa de Maria como um homem livre. Então, agora aqui está a questão. Se você não tem um grande grupo de intercessores que possam orar em unidade, não se preocupe, não fique frustrado, certo? Segure as pontas sozinho até encontrar algumas pessoas para orar com você. A oração coletiva nem sempre requer grandes números. Você sabe, Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20. Ele disse, se 2 de vocês... Lembre-se, 2 podem colocar 10.000 em fuga. Se 2 de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Ouça, encontre alguém para orar com você. Se puder encontrar alguns, ótimo. Se não houver oração coletiva na sua igreja, inicie-a. Junte-se ao Awakening Prayer Hubs. Temos encontros de oração mensais onde todos estamos orando em uníssono. Temos reuniões regionais, temos reuniões nacionais. Temos todos os tipos de oração que você pode se reunir, se assim desejar. Amém? Deixe-me orar por você. Quero lembrar você pode se juntar a nós oficialmente em awakeningprayerhubs.com. Vá para awakeningprayerhubs.com new e descubra o que temos a oferecer. Estou muito animado em formar você como um intercessor militante. Você não vai apenas ver um avanço em sua cidade. Você vai ver um avanço em sua vida, porque vai aprender a orar de uma maneira totalmente nova. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê uma revelação profunda do poder da oração corporativa. Que os exemplos que você ofereceu em sua palavra nos inspirem a nos reunir com aqueles de fé preciosa semelhante para nos unirmos em oração por seus propósitos. Por favor, Senhor, multiplique nosso poder de oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu amo vocês. Ativem as notificações para saber quando as novas lives saírem. Confira as outras partes do aplicativo. Temos desafios de oração disponíveis. Temos diferentes recursos que você pode conferir. E eu amo vocês. Tenham um dia de avanço. O mundo inteiro está em crise e os sinais dos tempos estão acelerando. Estamos em um momento crucial na história e o inimigo sabe que seu tempo é curto. Mas em 2007, Deus me acordou depois da meia-noite e falou ao meu coração sobre um terceiro grande avivamento. Agora, estamos mais perto do que nunca. É por isso que estou convocando 1 milhão de intercessores com mentalidade de avivamento para se juntarem a mim em um novo apelo ao céu. Estou chamando guerreiros de oração remanescentes para se reunirem em um só acordo para repelir a escuridão que está invadindo nossas igrejas, nossas famílias e nossas nações. O inimigo está furioso. A grande apostasia está em andamento, mas Deus sempre responde à oração e ao jejum unidos. Junte-se a mim e a intercessores em mais de 100 nações nos Awakening Prayer Hubs. Juntos, podemos mudar o curso da história de alguma forma. awakeningprayerhubs.com. Junte-se ao movimento.